Vou tentar falar das ressonâncias, né, de como eu fui um pouco tocado pelo modo como foi construída a mesa. Primeiro que é um tema que eu acho que é um tema fundamental, né, do sintoma ao escabelo. Isso foi exatamente o que preparamos, né, durante todos esses meses, né, anos, né, a gente preparando esse congresso. Então acho que foi muito importante a gente ter uma mesa reservada exatamente essa passagem, que é uma fala precisa do discurso de Jacques Miller, né, e que nos inspirou muito, principalmente que entre o sintoma e o escabelo existe uma grande questão, que é a questão da sublimação. Então, no fundo, essa mesa ela tem pelo menos dois pontos que me chamaram muita atenção. O primeiro ponto que me chamou muita atenção é que foi uma mesa extremamente, foi talvez das mesas que eu tenho visto ultimamente na MP, foi a que mais colocou em, vamos chamar de tensão positiva, Freud e Lacan. Foi uma mesa, a meu ver, extremamente instigante, porque nos faz revisitar conceitos de Freud, como, por exemplo, a própria sublimação, como conceito de narcisismo, e algo que, para mim, eu acho que é um dos pontos que mais tem sido discutido atualmente aqui no Congresso, que é o pós-análise e o pós-AE. De uma certa maneira, ou seja, a gente trouxe hoje, inicialmente na fala de Amanda, a questão, por exemplo, do análise com fim e análise sem fim. Né? Eu acho que isso é fundamental. Inclusive, Jean-Daniel Maté, quando ele colocou assim, poxa, quer dizer que a gente fez tantos avanços para voltarmos a ter que se reanalisar de 5 em 5 anos, por exemplo, né? Esse eu acho que é um ponto que eu acho que é muito importante isso, porque isso traz aí sim uma certa dimensão de um outro significante que saiu muito, né, que é quase impronunciável, escabelostração, né, esse misto de escabelo e castração do escabelo, né, que mostra uma certa queda narcísica necessária, né, e aí fica uma interrogação que poderia ser assim, o que resta do narcisismo no pós-análise? Ou seja, quando existe aquela proposição de identificação ao sintoma, né, como final de análise, então a gente poderia pensar então que esse narcisismo que resta no final da análise, esse escabelo, é um pouco o que sobra para identificar quando o sujeito não mais se vê obrigado a se identificar ao desejo do outro, à posição do desejo do outro. Tem um ponto que eu acho que me tocou especialmente na fala do Han, embora isso tenha também, por exemplo, isso apareceu na fala da Maria Laura também, com relação à sublimação, que de uma certa maneira eu não gosto de pensar a arte como, inclusive não é assim que se deve pensar, por exemplo, que a psicanálise vai interpretar a arte. A arte, pelo contrário, é a arte que nos divide e nos faz ter que pensar um pouco mais, né, a partir daquilo que a arte coloca, que se apresenta, como a gente pode reagir como psicanalistas, né? E então teve um ponto que eu achei curioso, é que se é uma questão ou não de sublimação, né, esse escabelo no final da análise, eu diria que talvez não tanto como a sublimação freudiana, porque a arte moderna, ela rompeu completamente o compromisso com o belo, com uma questão de uma certa elevação dos ideais, né? A arte, hoje, ela tem um compromisso muito mais com o objeto, às vezes com o objeto dejeto, né? O que faz arte hoje em dia é, por exemplo, essa coleção de objetos que a gente vê pendurados, cada um foi colocando seu escabelo ali na composição do congresso. Então, o fato de haver essa ruptura, eu acho que nos permite pensar, sim, que há no AE algo que se aproxima da arte moderna, da arte contemporânea. Eu digo isso pelo seguinte, uma questão que o Maté chamou bem a atenção é que foi trazido na mesa que uma análise ela não se encerra no passe e que nem o próprio passe se encerra no passe. Né, que o passe ele exige um certo complemento que se vá além, né, do que foi até a própria nomeação, e talvez o passe ele vai se concluir realmente no momento em que ele é lido, em que ele aparece em cena. E eu me lembrei o seguinte, que hoje em dia a arte moderna ela não tem sido feita mais por quadros, por fotografias, ela tem sido feita com performance. Né, Marina Abramovic, por exemplo. A gente não pode dizer que a performance de Marina Abramovic é uma sublimação.
Ela lida com uma certa dor e ela empresta ao corpo. Sem o corpo não há arte. Então a provocação que eu teria feito, eu ia perguntar isso, mas não teve tempo de ter pergunta, é se no fundo, se vamos aproximar o passe de algo que é da ordem da arte, que talvez o passe e o testemunho do passe, quando ele é apresentado, seja uma performance artística. Obrigada, Marcelo. Pode retomar. Eu sei que vocês vão deixar, parece que eu não sei. Tá de boa? Foi.